Olá, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E o meu coração muito se alegra e fica na expectativa de ter a sua companhia, a sua audiência conosco no programa Tarde das Mulheres, que já está caminhando para completar 3 anos, com mais de 200 temas diferentes, temas bíblicos voltados para a fé reformada. Nada mais é do que preceitos que o Senhor deseja que nós apliquemos na nossa vida, no nosso cotidiano feminino. Então essa palavra é para você, é para o meu coração, é para o nosso coração. E é sempre uma alegria muito grande poder ter você conosco. Tanto vocês que estão agora ao vivo aqui conosco, como aquelas que ouvem depois por conta do trabalho e outros afazeres que não permitem, inclusive, interagir conosco aqui no chat, né? Estamos estudando uma série maravilhosa denominada Ídolos do Coração. Nós já temos aí alguns estudos com alguns temas diferentes e hoje nós queremos tratar de mais um tema. Sabe qual é? Vamos lá! Só Deus transforma o nosso coração. Não existe nenhuma outra pessoa que possa transformar, mudar o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior, a nossa vida. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, certo? Mas antes da gente adentrar no nosso tema, nós gostaríamos e estamos aqui sempre para incentivar você e fazer alguns convites especiais. O primeiro deles é para o Recanto de Casais aqui na Serra Gaúcha, se Deus nos permitir, no próximo ano, mas as inscrições já estão abertas, tá? Você pode mandar um recadinho para nós que nós encaminhamos o link virtualmente para você, é bem facinho para você preencher, ainda dá para parcelar em até 10 vezes se você assim desejar, então a parcelinha vai ficar bem curtinha, pequenininha. Então nós gostaríamos de ter você conosco presencialmente aqui na Serra Gaúcha, no último final de semana de setembro do ano de 2024. Você já parou para pensar? Você se organizar financeiramente, realizar esse sonho, não apenas de ver as belezas da serra, que é simplesmente assim magnífica, né? Tomar aquele chocolatezinho quente, dar uma volta pelas fábricas de calçados, enfim, tem muita coisa linda para você. Mas principalmente para nós fortalecermos a nossa comunhão, nosso relacionamento conjugal. Afinal de contas, casamento não vem pronto, não tem receita de bolo. E esse convite não é simplesmente para você que está com seu casamento indo mal. Esse é um pensamento errado. Casamento precisa de manutenção e nós precisamos investir no nosso casamento. Aliás, esse é o maior de todos os investimentos, porque toda a família lucra com esse investimento. E você sabe muito bem que existem áreas na nossa vida conjugal que precisam de orientações bíblicas, à luz das Escrituras. Então nós vamos discorrer um tema, se Deus assim nos permitir, estaremos ali, não é, para poder aprender mais sim do fortalecimento que Deus deseja para o nosso casamento através das Sagradas Escrituras. Teremos como preletor o nosso querido pastor Daniel. Eu também estarei falando das mulheres, teremos alguns momentos em conjunto, alguns momentos separados, nada muito cansativo, porque nós queremos também que você descanse, que você tenha seu tempo de lazer. Então assim, ó, vai ser simplesmente uma festa. Forme sua caravana e venha estar conosco nessa data tão especial. Esse é um convite que já é feito para você com bastante tempo de antecedência, porque as vagas são limitadas. Se você deseja maiores informações, faça contato pelo WhatsApp 051 9 81 11 9571. Aguardamos por você. E qual é o outro convite, Cíntia? O outro convite é esse mais que especial, sempre incentivando você a adquirir a sua Bíblia da Caminhada Bíblica. O ano está encerrando e você precisa olhar para trás e pensar, eu li a Bíblia inteira esse ano? Deus me deu todos os dias. Será que eu usei de forma produtiva para que eu tivesse um crescimento espiritual? Se não, ainda há a oportunidade de você começar bem o ano lendo a Bíblia inteira, com uma explicação cristocêntrica de cada capítulo desta maravilhosa Bíblia. Se você deseja adquirir, não pense só em você, porque esse pode ser o melhor presente de Natal que você pode dar para alguém, tá?
Se você já tem, eu sei que muitos de vocês aí que estão nos acompanhando já fizeram esse pedido, mas tem muita gente ainda aí na sua igreja que não conhece. Nós teremos a grata satisfação. Você vai ver que o preço é extremamente acessível e você não pode ficar de fora dessa. Converse aí com o seu líder espiritual, com o grupo das mulheres e vamos evangelizar o nosso país, vamos crescer espiritualmente, vamos retornar às Sagradas Escrituras. A nossa caminhada diária não é uma maratona. Eu leio daqui, você lê daí, não é? Ao retorno do culto doméstico, você pode usar com os seus filhos. Muitas famílias têm feito isso. Então não deixe de adquirir, enquanto ainda temos exemplares, a Bíblia da Caminhada Bíblica. Vai ser uma festa espiritual você poder compartilhar e se alimentar todos os dias um pouquinho, tirar um pouquinho do seu tempo. Você vai ver que a sua vida não vai ser a mesma. Faça contato pelo telefone aí, ó, pelo WhatsApp. 051 981 11 9571. Letra gigante, você não tem nada a perder, somente a ganhar, tá certo? Aguardo seu contato. E nós estamos, neste mês, comemorando, praticamente nessa semana, o Dia de Ação de Graças, não é? Você tem um coração agradecido? Talvez você diga assim, mas Cíntia, não precisa exatamente de um dia. Eu concordo contigo, não precisa exatamente de um dia, mas existe esse dia, né? E a Bíblia diz assim, ó, por tudo dai graças. E eu queria que você parasse um pouquinho de reclamar, de murmurar, que você parasse de olhar apenas o que está faltando na sua vida e você pudesse, no dia de hoje, dar graças ao Senhor, principalmente pela pessoa bendita de Jesus na sua vida. Não tem nenhum presente melhor do que esse. Eu não sei quais são os seus anseios e sobre o que você está correndo atrás nesta pequena peregrinação aqui na Terra. Mas eu te garanto que se você já foi inundada pela presença benfazeja de Jesus no seu coração, você é a mulher mais rica da sua cidade. Disso eu não tenho dúvidas. Cíntia, vou passar por provações? Pode até ser que esteja passando. Todos nós passamos. Ou já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar. Até o dia que o Senhor nos chamar. Mas com Ele no barco, tudo vai bem. Então você não esqueça de dar graças todos os dias pela sua vida, por você acordar de forma saudável, por você ter o que comer, por você ter o seu trabalho, por você ter a sua família, por você já ter sido resgatada por Cristo Jesus. E inclusive peça a Ele para fazer de você um instrumento dele na vida de muitas outras pessoas que estão por aí procurando a razão de viver. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. Então, querida mulher, se você tem Jesus, você é a mulher mais rica da sua cidade. Feliz dia de ação de graças para você. Pois bem, dito isso, vamos então iniciar aqui a nossa amada série Ídolos do Coração, série desafiadora. Se você está chegando agora, já tem aí pelo menos mais 3 estudos anteriores. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é IPB Canoas, você vai ser notificado 30 minutinhos antes, que eu sei que você é uma mulher que tem uma agenda cheia, dificilmente uma mulher tem uma agenda que não seja cheia, não é? Então você vai ser notificada e você vai receber ali pelo YouTube um lembretezinho para você não esquecer e não perder, tá certo? Caso você não consiga nos acompanhar ao vivo, como estamos fazendo aqui agora, você pode ouvir qualquer horário, em qualquer lugar, enquanto você está indo para o trabalho, enquanto você está arrumando o seu roupeiro, enquanto você está fazendo sua comidinha para sua família, lembre-se de fazer de forma nutritiva, hein? Enquanto você está fazendo sua atividade física, enfim, não vai faltar oportunidade para você ser alimentado pela palavra de Deus, certo? O nosso tema de hoje, como eu falei para você, é só Deus pode transformar o nosso coração. Se Deus não me desse um coração para amá-lo, eu preferia jamais ter coração. Essa é uma frase do nosso querido Richard Baxter. Você tem coração? O único sentido é amar ao Senhor. Se você ainda não tem um coração que pulsa pelo Deus vivo, você precisa adquirir essa experiência. Eu espero que através da Tarde das Mulheres você seja desafiada, assim como eu, a se aproximar cada vez mais desse maravilhoso Deus.
No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 38, nos conta a história de uma mulher. Nesse versículo nos diz assim: e pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e enxugá-lo com os cabelos, e beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. A Bíblia não diz de forma explícita quem era essa mulher, conta apenas ou narra apenas o fato, né? A mulher que talvez tenha ouvido Jesus dizer: não chores, a uma viúva que havia recentemente perdido seu filho, trouxe um coração cheio de lágrimas, de amor, de arrependimento para serem derramados aos pés de Jesus. Aliás, não tem lugar melhor para a gente se derramar do que diante dos pés de Jesus. Então, querida mulher, se você anda agoniada, estressada, ensoberbada, acarretada, atarefada, ou anda falando por aí, com tudo e com todos, sobre qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a colocar o seu coração e falar tudo o que você está sentindo, não para qualquer pessoa, mas aos pés da cruz de Cristo. E o interessante que eu acho é que ao invés de Jesus dizer para aquela mulher: não, para de chorar, chorar é fraqueza, ou coisa assim do tipo, Jesus simplesmente concedeu-lhe a graça àquela mulher, não simplesmente de chorar como uma culpada, ou com aquele senso de culpa e de peso, mas como uma justificada, que eu acredito que é o alívio, o bálsamo para a nossa alma. Quando foi a última vez que você teve esse choro amargo aos pés da cruz de Cristo pelos seus pecados? Quero lembrar para você que os meus pecados e os seus pecados têm nome. A gente está vivendo num mundo tão agitado, tão atropelado, tão rápido, por conta do mundo virtual e de tudo que tem acontecido, que muitas vezes, até mesmo diante das nossas orações, a gente simplesmente fala assim: Senhor, perdoa as nossas multidões de pecado. Ou Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Pecado tem nome. E o nosso Pai gosta e faz questão, inclusive, de nos chamar pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Ele conhece cada um de nós pelo nome. E a gente precisa gastar tempo nominando. Senhor, olha, me perdoa porque hoje eu falei isso, eu fiquei com raiva de fulano por isso, eu fiz isso. Ah, Cintia, mas se for assim eu vou passar o dia inteiro. Quem sabe a gente peca menos, né? Quem sabe a gente se policia mais para a gente gastar a nossa vida glorificando muito mais a Deus do que pecando. Enfim, a verdade é que aquela mulher não estava se importando simplesmente com o que os outros estavam pensando sobre ela. Ela tinha sido despertada pelo Senhor, porque só o Senhor pode de fato transformar o nosso coração, né? Conforme o nosso tema. E ela amava o Senhor, ela aprendeu a amar o Senhor por conta desse chamado irresistível do Senhor na vida dela. E ela simplesmente se humilhou diante dele. Quando a gente se humilha diante do Senhor, o Senhor tem graça sobre nós. A Bíblia diz que o Senhor exalta os humilhados. Aqueles que são soberbos, o Senhor despreza, mas os que se humilham, o Senhor honra. Jesus certamente sabia das ações daquela mulher, do porquê que ela fazia, quais eram as motivações do amor dela, a expressão do amor dela. Um amor, por que está falando de amor, Cíntia? Porque é um amor capaz de ignorar, inclusive, a desaprovação ou o desprezo dos outros. Um amor que foi capaz de ser abnegado a ponto de entregar tudo o que ela tinha a fim de adorá-lo. O que é que você tem entregado ao Senhor Jesus? Estamos nos aproximando do final do ano. A gente sabe que não temos certeza, convicção da data ali do Natal, em que a gente comemora no 25 de dezembro, Natal, a noite de Natal, né? Contudo, a gente sabe que Natal pode ser a cada dia do ano, quando Jesus nasce no nosso coração, e Jesus havia nascido no coração daquela mulher. Então, quando Jesus reconheceu esse amor da mulher e disse para ela, lá em Lucas capítulo 7, versículo 47, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela muito o amou.
Ou em outra versão diz, pois ela amou muito. Depois você lê aí com calma. Essa mulher certamente tinha uma vida pregressa, uma pecadora, talvez como eu e você, que vivia distante do próprio Cristo, do próprio Mestre, cujos nomes nós nem sabemos, a Bíblia não enfatiza o nome dessa mulher, conta apenas o relato, mas a Bíblia conta o mais importante, que ela encontrou perdão aos pés daquele que se entregaria por muitos ou por todos os pecados de sua vida. O Espírito Santo de Deus havia operado de modo tão forte no seu coração que ela foi capaz de ignorar abertamente o desprezo arrogante, o ódio, quem sabe, possivelmente daqueles religiosos, né, da época, ou dos líderes religiosos da época, ou dos próprios fariseus. Ela foi liberta, minha amada mulher, da culpa e da vergonha que havia lhe escravizado, quem sabe, por dias, anos, décadas, assim como você um dia foi. E que isso o impedia verdadeiramente de amar o libertador chamado Jesus Cristo. Você precisava parar um pouquinho e pensar no dia do seu primeiro amor, no dia em que o Senhor te chamou. Você lembra como você era disposta, como tudo lhe encantava, como você tinha vontade de fazer as coisas, como você queria estar presente nos cultos, como você ia às reuniões de oração, como tudo que se precisava e pedia você estava disposta. O que aconteceu que hoje você já não tem mais esse ânimo, essa vontade? A pergunta que eu lhe faço é, Jesus mudou? Ele lhe abandonou? Tente lembrar quantas vezes Deus lhe abandonou. Eu tenho certeza que Ele nunca lhe abandonou. Talvez você esteja entulhada de situações que não foram muito favoráveis, pontuadas com pessoas específicas, mas eu quero dizer para você que Jesus continua o mesmo e que Ele nos ensina a amar e a perdoar. Você percebe como eu e você somos exatamente iguais a esta mulher? Aliás, todos os cristãos que foram alcançados por Cristo Jesus são exatamente iguais a ela? Como assim, Cíntia? Quando os teus olhos são abertos para o valor de Cristo, ou para a pessoa de Cristo, ou para quem de fato é Cristo, o nosso coração simplesmente transborda de amor. Agora a grande pergunta é, como é que os seus olhos serão abertos para a pessoa bendita de Cristo, se você não sabe quem é Cristo? A única forma da gente saber quem Ele é através da vida de piedade. Ele deixou esse manual para nós. Ele deixou a palavra de Deus para que nós pudéssemos lê-la e colocá-la em prática. Não simplesmente ler, mas ler em câmera lenta, com calma, pensando, meditar nela e começar a colocar em prática. E por falar nisso, eu quero compartilhar com você a caminhada bíblica de hoje, apenas do capítulo 6, não vou ler o capítulo, eu vou ler apenas a parte feita pelo nosso pastor Daniel da caminhada bíblica do capítulo 6, onde nós estamos, de 1 Timóteo. Os textos de hoje é 1 Timóteo, capítulos de 4 a 6, são 3 capítulos. E eu quero ler apenas a parte que diz respeito à caminhada bíblica, ou a explicação do capítulo 6. Nos diz assim: Paulo fala da relação dos funcionários com os patrões e, consequentemente, da importância de saber lidar com o dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você encontra no capítulo 6, versículo 10. Os crentes devem trabalhar e ganhar seu salário honestamente através do seu próprio trabalho e aprender a viver com contentamento, sem avareza ou cobiça, pois quem se entregou às concupiscências insensatas e perniciosas se afogaram na ruína e na perdição. Capítulo 6, versículo 9, você tem esse respaldo bíblico. Todo homem deve fugir destas coisas e perseguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Capítulo 6, verso 11. Vivemos num mundo totalmente secularizado, que valoriza ter as coisas e não ser alguém de valor. O desejo honesto de crescer na vida não é proibido nas Escrituras, mas a gana de querer sempre ter mais fará de você uma pessoa insensível, arrogante, desenfreada, capaz de fazer tudo pelo dinheiro e no final destruirá o seu próprio coração.
Seja contente com o que tem e valorize as coisas de valor eterno, pois as passageiras, como o nome já diz, vão passar. Mas os valores e princípios da palavra de Deus permanecerão para sempre. Olha que riqueza de reflexão, de mensagem cristocêntrica, de explicação sobre apenas o capítulo 6 da nossa leitura bíblica da caminhada de hoje. Tá vendo como vale a pena você aprender, você adquirir, você ter essa maravilhosa Bíblia e ainda ser uma parceira missionária nossa? Vou fechar aqui o parênteses agora e vou voltar para o estudo, tá bom? Onde é que eu estava? Estava dizendo para você que quando o Senhor abre os nossos olhos, e os nossos olhos só podem ser abertos mediante a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como vão ouvir se não tem quem pregue a palavra de Deus? Então nós precisamos anunciar as boas novas. Por isso da importância de você também distribuir Bíblias, para que outras pessoas possam ter esse conhecimento e ser através do Espírito Santo, ter esses olhos espirituais abertos para que possam adorar esse Deus maravilhoso, assim como um dia Ele fez comigo e contigo. Essa é a razão da nossa vida, essa é a razão pelo qual você ainda está aqui, ainda existe. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja sobrecarregado, ou talvez você esteja alegre ainda na pessoa de Cristo Jesus, né? Ou talvez você esteja extremamente preocupado. E aí você pode estar se fazendo algumas perguntas. Que diferença faz, pegando a história aqui dessa mulher, se outros desaprovam ou te acusam? Aquela mulher poderia pensar assim também. Está chorando na frente de todo mundo? O que será que vão pensar de mim? Será que isso vai ser algo bom? Ou eu vou ficar envergonhada? Às vezes a gente fica tão preocupada com o que os outros vão pensar, não é? Que importa se abrimos mão do nosso tesouro terreno? Aquela mulher abriu mão de tudo. A Bíblia diz que ela jogou sobre a cabeça do Senhor perfume de nardo puro. E alguns estudiosos nos dizem que esse perfume, ou esse valor, era o correspondente a um ano inteiro de trabalho. Vamos pensar que ela ganhasse, trazendo para os nossos dias, um salário mínimo. Está em torno de quê? Vamos arredondar para R$ 1.400? R$ 1.400 vezes 12 vai dar quanto? Vamos arredondar para 10 meses, né? 1.400 vezes 10 vai dar 14 mil, não é isso? Vamos apenas arredondar. E ela juntou todo aquele dinheiro e comprou aquele perfume e jogou sobre o nosso mestre. Ela derramou o maior de todos os tesouros, o melhor que ela tinha, e colocou diante do mestre, porque a vida e o coração dela já havia sido purificado para um relacionamento com ele. E ela já havia, na verdade, recebido muito maior do que isso. Aquela mulher deu tudo que ela podia de melhor, porque ela já havia compreendido que o que ela tinha ganhado era pela graça. Ela tinha compreendido que o amor de Deus, que nos constrange diariamente, tinha alcançado o coração dela, que ela não precisava mais ficar com aquela culpa, com aquela vergonha, escravizada ao pecado. O Senhor havia libertado através da ação do seu Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo é algo incompreensível, humanamente falando. Qual é o poder que você me diz ser capaz de levar uma mulher com a vida cheia de pecados, atolada de pecado como essa, a se ajoelhar com arrependimento contrito diante de um homem, que era o próprio mestre, na casa do inimigo dela? Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. No mundo todo há somente um poder que transforma almas. Há somente um poder que transforma o coração. Somente Deus na pessoa bendita do Espírito Santo. E Ele opera de formas misteriosas, não é? De forma misteriosa e profunda, e nos leva a crescer em vida de piedade. Ele nos transforma, Ele nos chama para Ele, não para a gente ficar de braços cruzados, reclamando, vendo defeito. Não! Ele nos chama para que você seja uma bênção. Receba a bênção dele e você seja uma mulher abençoadora. É assim que você tem vivido? Sim, Ele cria em nós o desejo de sermos santos assim como Ele é. Sede santo porque eu sou santo.
Não é assim que a palavra de Deus nos orienta? Sede santo é um imperativo, é uma ordem, é um desejo do Senhor para que eu e você busquem a santidade de Deus. Você tem buscado a santidade de Deus? Ou você fica somente lá no solas dizendo assim, uma vez salvo, salvo para sempre, é uma verdade bíblica? É, mas isso não justifica a sua vida entulhada de pecado. Aliás, uma pessoa que verdadeiramente foi salva por Cristo Jesus, tem um amor abnegado, tem uma fé operosa, tem uma viva esperança e tem uma vida de santificação, tem um alvo, deseja se tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Afinal de contas, nós somos embaixadoras de Cristo, somos representantes da pátria celestial. Quando alguém quiser saber quem é Jesus, ele vai atrás de você. Ele não vai simplesmente atrás do pastor, atrás de fulano, beltrano, ele vai atrás de você. Eu e você somos o cartão postal de Cristo. Isso deve trazer alegria ao seu coração ou peso? Por que andas com a vida tão entulhada ainda de pecado? Procure não envergonhar o nome de Cristo, minha querida mulher. Procure viver de forma piedosa, de forma santa. Aliás, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, Cíntia, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, não tenho papa na língua, Opa! Então você ainda não passou pelo processo de regeneração. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, ele nos transforma. Essa é a maior evidência da transformação da vida de alguém. E isso só o Espírito Santo de Deus poderá fazer. Só Deus transforma o coração. Não tem explicação, não tem justificativa, não é simplesmente porque eu e você ora, porque não há poder nenhum na nossa oração. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar, mas ele nos diz, orai sem cessar. E peçam àquele que tudo pode. É por isso que a gente pede. A palavra de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á. Então a gente ora e aguarda no Senhor. Mas não é porque a minha oração é forte. É porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus gracioso, que deseja transformar a sua vida, amada mulher. E uma mulher que seja santa, que seja irrepreensível. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não para vivermos de qualquer jeito. Um cristianismo mofo, pálido, onde nem o seu marido, nem os seus filhos vê transformação na sua vida. Que tipo de cristã você é? Que tipo de mulher de Deus você é? Você mostra isso através das suas atitudes, muitas vezes no seu silenciar, na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de servir, sendo bênção aqui e acolá, evangelizando do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Não apenas sendo egoísta, distribuindo Bíblias, comprando Bíblias, lendo a palavra de Deus, crendo de que as pessoas poderão ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes você gasta tanto tempo com tantas coisas e todos os seus recursos com tantas bobagens, menos com presente de valor eterno, não é verdade? Que tal você colocar como meta distribuir Bíblias, doar Bíblias, comprar Bíblias, para que você finalize o ano e comece o ano de uma forma diferente. Deus deseja isso de nós. Existe sim, a gente passar ou parar para pensar, em vários programas inclusive que ensinam, né? A nos tornar, ou são estudos ou palestras de autoajuda, a como nos tornar um vencedor, a como ser um excelente em determinadas coisas. Mas olha, quero dizer para você que só o Espírito Santo de Deus vai poder nos qualificar. O nosso selo vem dele. O desejo é dele de transformar a nossa vida. E graças a Deus por isso, né? Porque não existe nenhum agente capaz de fazer a transformação no seu coração, nem no coração do seu filho, nem do seu marido, nem no meu, nem no de ninguém, se não for a suficiência de Cristo através da ação do Espírito Santo no nosso coração. Então, querida mulher, ao invés de você estar se sentindo arrasada numa hora dessa, ou pelo menos condenada, né, em qualquer aspecto, eu queria que você lembrasse com muita expectativa no seu coração de que com as suas próprias forças você não é capaz de produzir em si mesmo amor absolutamente sincero pelo Senhor, muito menos capacidade para transformar nem a sua vida e nem a de ninguém. Ah, Cíntia, eu não queria ouvir isso. Está todo mundo dizendo que eu posso, que eu sou. A ideia seja positiva, né? Seja positiva, as palavras têm poder, é o que estão dizendo por aí. É o que estão dizendo por aí, não é o que a Bíblia diz. Fica falando que as coisas vão acontecer, cuidado, as palavras têm poder. Olha, se fosse assim, era só você ficar falando. Eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, e você ia ficar milionária. Então, gente, assim, não precisa nem ter fé para acreditar nessas coisas. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. E a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo
transforma sim a nossa vida. Se o desespero começar a tomar conta da sua vida, porque se você estiver ouvindo a voz de Deus, se você for uma mulher eleita do Senhor, Ele poderá transformar a sua vida, Ele poderá abrir os seus olhos, Ele poderá dilatar o seu coração, assim como dilatou o de Lídia, assim como dilatou o meu e de tantas mulheres que nos acompanham nesta hora, para que caia a sua ficha. Por isso que você está tão pesada, porque você está sobrecarregada, achando que é através das suas forças que você vai dar conta de tudo que você tem que dar. Não. O nosso Deus, Ele sim, assumiu o compromisso de me transformar, de te transformar e nos fazer cada dia mais parecidas com Cristo. Oh, isso não é confortador? Isso nos dá esperança, porque aí não depende de nós. Senão a gente vai ficar malhando em ferro frio e a gente não vai conseguir. E aí talvez você pergunte assim para mim, mas Cíntia, como é então que o Espírito Santo nos torna santas? Porque eu quero ser uma mulher santa. E nós temos tido, graças a Deus, pela graça do Senhor, um alcance muito grande de mulheres que têm nos ouvido todas as quartas-feiras, semanalmente. Inclusive, incentivo você a ser uma multiplicadora desses estudos. Tanto para mulheres cristãs como para mulheres que nunca ouviram do Senhor. Eu tenho recebido relatos lindos para a glória de Deus, de mulheres que têm se convertido, de mulheres, não apenas mulheres presbiterianas, mulheres assembleanas. Aliás, um abracinho para vocês, batistas, de tantas outras denominações, né? Pão da Vida, adventistas, encontros de fé, têm ouvido as Sagradas Escrituras através dessa tarde das mulheres. E você pode encher o seu coração de expectativa, porque a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que quer nos tornar santas. E eu e você precisamos buscar essa intervenção do Senhor. Muito mais do que pedir um carro, uma casa nova, roupas novas e tantas outras coisas que são lícitas, mas não são prioridade. Peça ao Senhor, através da oração, que torne de você uma mulher santa, uma mulher irrepreensível. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo com um propósito de sermos santas e irrepreensíveis. Sabe o que é irrepreensível? É uma mulher que qualquer um que vai fuçar a sua vida inteira não vai achar erro. É uma mulher assídua nos cultos. É uma mulher que se você chegar na casa dela, você vai ver a beleza de Cristo. É uma mulher que se você for no trabalho secular, o patrão pode não ser cristão, mas vai dizer a minha melhor funcionária, ou pelo menos está entre as melhores, não é? É uma mulher que gasta a vida para a glória de Deus. É uma mulher que mesmo, às vezes, tendo razão, fica em silêncio, para que não venha o nome do nosso Deus ser envergonhado. É uma mulher que aguenta muitas vezes difame, muitas vezes perseguição por conta do amor de Cristo. É uma mulher missionária, uma mulher que já aprendeu que Deus nos deu uma missão, essa missão de proclamar o Evangelho, de levar as novas do Senhor Jesus. As pessoas estão desesperadas, aí bem pertinho de você, e talvez você seja uma delas, mas calma, o Espírito Santo de Deus pode transformar a sua vida e levar todo o peso que você está sentindo nessa hora. Cíntia, então me diz logo como é que o Espírito Santo pode me tornar santa. Primeiro, ele nos ensina que nós podemos ser santas mostrando a glória de Cristo. Em sua última noite com os discípulos, Jesus ensinou extensamente a respeito da obra do Espírito Santo. Você pode ler lá no livro de João, capítulo 16, versículo 14. Entre outras coisas, ele ensinou inclusive que o Espírito Santo de Deus opera a fim de glorificar o próprio Cristo. Então é como se fosse um holofote, para que ele não apareça, mas a pessoa bendita de Cristo apareça. E assim tem que ser também na nossa vida, não tem que ser eu que tem que aparecer. Eu sou um pequeno vaso, limitado, pezinho de barro, nas mãos de um grande Deus. Pobre, pequena, cega e nua, mas que pode ser usada pelo Espírito Santo de Deus para edificar a sua vida quando as verdades do Senhor são anunciadas. Você também. Deus quer fazer de você uma mulher de Deus, uma mulher santa de Deus, né? Então, a função principal do Espírito Santo é nos ensinar a respeito do nosso maravilhoso Salvador, que é Cristo Jesus, aquele que nasceu e morreu para que eu e você pudesse ter vida e vida em abundância. O modo exato em que o Espírito Santo é derramado sobre o nosso coração nos ilumina para que nós compreendamos esse mistério. Se alguma vez você já foi tomado de alegre exaltação no Senhor Jesus, em sua vida magnífica, foi obra do Espírito Santo no seu coração.
Se você já se sentiu maravilhado pela beleza do caráter de Cristo ao ouvir a palavra de Deus sendo pregada de forma fiel, ou quando você lê os evangelhos, você também já passou por essa obra do Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz isso. Só Ele pode fazer isso. Só Deus, através do Espírito Santo, mediante a leitura da palavra de Deus, ao ouvir a exposição fiel e bíblica da palavra de Deus, pode transformar o nosso pobre coração cheio de ídolos, cheio de idolatria. É essencial então, querida mulher, que nós, eu e você, abracemos a beleza e a glória de Cristo, pois a adoração nasce deste amor. À medida que o Espírito Santo abrir o meu e o seu coração para a beleza de Cristo, o meu e o seu amor vai crescer. Peça isso a Ele. Os falsos deuses que costumam atraí-lo perderão o poder de tentá-lo. Já parou para pensar nisso? Essa é uma das funções de como o Espírito Santo de Deus pode nos tornar santos. O Espírito Santo de Deus tem a função de mostrar Cristo, a beleza de Cristo na nossa vida. E também de nos mostrar a cruz. Veja o que nos diz João, capítulo 16, versículos de 8 a 11. O Espírito Santo de Deus foi enviado para convencer o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que é que isso significa, Cíntia? Vamos lá. Convencimento do pecado. O Espírito Santo convence que o mundo eficazmente do pecado se torna incrédulo. Nos convence também do pecado quando duvidamos da importância de Cristo e de sua obra expiatória em nossa vida diária. Querida mulher, o pecado da incredulidade se encontra na carne de todos os outros pecados, ou pelo menos, digamos assim, na cerne, né? No cerne de todos os outros pecados, especialmente no cerne da idolatria. A incredulidade é o que faz com que você não avance. E o Espírito Santo de Deus faz ou produz em nós essa crença, essa possibilidade, não por mim mesma, mas pela pessoa bendita de Jesus. Idolatria é a descrição mais abrangente usada pelos escritores bíblicos para traçar os contornos da incredulidade. Então, idolatria e incredulidade tem tudo a ver. Como eu falei para você em outros temas já anteriores, talvez você diga assim: Cíntia, mas eu não adoro nenhuma imagem, mas o seu coração é uma fábrica de ídolos. Quantas vezes você não acredita nas possibilidades de Deus? Quantas vezes você está tentando com a sua própria força fazer do seu jeito? Eu não estou dizendo que você não acredita em Deus. Quer ver uma história bíblica de um personagem que tentou dar o jeitinho, assim como você muitas vezes dá? Sara. Está lembrado da história de Sara? O Senhor tinha dito para Abraão que ia fazer dele uma grande nação, através dele e de Sara. Mas Abraão já era idoso e Sara também. E eles não acreditaram naquilo, e demorou, os anos se passaram, e Sara não engravidava, e a outra mulher engravidava, e Sara não. Então Sara ficava pensando o quê? Eu vou dar aqui a minha concubina, porque assim eu vou poder ter o descendente. Mas o plano era esse? O Senhor disse que haveria de dar a Sara e a Abraão, e ela não acreditou. Ela quis dar o jeito dela, fazer do jeito dela. Não é mais ou menos assim que você faz? Nós precisamos aguardar e crer nas possibilidades do Senhor. Ele faz conforme Ele quer, quando Ele quer, usando quem Ele quer. Não é porque Ele fez de uma forma na vida de uma pessoa que Ele vai fazer a mesma coisa na sua. Ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer todas as coisas. A nossa oração é sempre assim, não é assim, Senhor, que Tu possas fazer. Não, Senhor pode todas as coisas. Nossa oração deve ser: Senhor, que Tu queiras abrir os meus olhos para que eu compreenda a Tua vontade. Fala sério, a gente nem sabe orar. Quando a gente ora, a gente é tão egoísta que a gente só pede coisas para a gente dificilmente para um tempo para agradecer. E dificilmente a gente agradece pela alegria da salvação, a gente pede que o Espírito Santo venha transformar a nossa vida, a gente está tão ligado nessa terra que a gente só pede muitas vezes coisas materiais. Comece a buscar a Deus, em Deus, sabedoria para que você seja uma mulher santa, uma mulher mais espiritual. Esse é um tempo oportuno que Deus nos dá. Quando não cremos na verdade a respeito de quem Jesus é,
daquilo que ele fez ao viver de modo perfeito, ao sofrer e morrer por nosso pecado, é impossível eu e você resistir à atração dos deuses deste mundo, quando sussurram para nós promessas de prazer. Muito cuidado. Tem mulher aqui achando que esse mundo é uma lindeza. A minha oração é que Deus mostre a feiura desse mundo para você. E que as bênçãos que Deus tem dado para você não se torne maldição, muito menos empecilho para você buscar Deus. Como assim, Cíntia? Sim, trabalho, filho, família, esposo, igreja. Porque você tem tudo isso que é bênção do Senhor, agora você não tem mais tempo para Deus? Acorda! Está existindo ídolos no seu coração. Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, Ele já não é mais nada. Crer na morte expiatória de Cristo por seu pecado e aceitar essa obra é fundamental para que você consiga abandonar a feiura deste mundo, os deuses, os ídolos que têm ocupado seu coração. Afinal de contas, você já parou um pouquinho para pensar quais são os ídolos do seu coração? Luxúria? Riqueza? Sonolência espiritual? Língua grande? Dom de língua, né? Isso é terrível. A Bíblia compara isso com mulheres diabólicas. Nós não devemos ser assim. O que mais? Egoísmo? Orgulho? Arrogância? Vitimismo, né? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo fala mal de mim. E eu não estou dizendo que você não passa por provações. Mas muito maiores provações o nosso mestre passou. E bem-aventurados sois quando injuriarem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por causa de Cristo. Será que as provações são desse calibre que você passa? Queria perguntar para você se você acredita sinceramente que Jesus morreu pelo seu pecado. Se você já teve essa compreensão. Se você já teve os seus olhos espirituais abertos. Já? Em caso afirmativo, então não é lógico você imaginar que ele lhe concederá tudo o que você precisa, se for para a glória dele. Sabe por que ele não lhe dá algumas coisas? Porque você vai deixá-lo de lado. Porque não vai servir para a glória dele. Vai servir apenas para a sua glória. E não é para isso que Deus nos dá as bênçãos. Aquele que não poupou nem o próprio filho, aliás, o único filho, mas pelo contrário, entregou-se por todos nós, como não nos dará também coisas tão pequenas nesta terra? Romanos capítulo 8, versículo 32. Ó. Canto dos pássaros. Deus bota os pássaros para cantar aqui, para você ouvir, se alegrar. Eu também encho meu coração de alegria. Tá dando para ouvir? Eu parei um pouquinho só para você ouvir. Então, até agora eu expliquei para você, biblicamente, como é que se dá, que talvez você não tenha entendido, esse convencimento do pecado. Você precisa reconhecer que é pecadora e que sem Cristo nenhuma de nós tem vida eterna. Conseguiu compreender essa primeira parte? Agora, o Espírito Santo nos convence da justiça. Ele convence da justiça, concedendo a todos os crentes a dádiva do seu registro perfeito. Os líderes religiosos judeus haviam acusado Jesus, inclusive, de várias coisas, né? Inclusive, até chamaram de Beelzebu, que ele estava expulsando os demônios em nome de Beelzebu. Vê se pode. Eu não estou falando de incrédulos, estou falando de líderes religiosos, né? Mas por causa da ressurreição e a ascensão no céu, o Espírito ilumina o coração dos homens, iluminou o meu e o seu também, para a verdade de que, por mais que o mundo afronte e o próprio Mestre, o nosso Cristo, padeceu muito por isso, por muitas afrontas, que nem se compara com a que eu passo e a que você passa, ele foi, ou seja, ele quem, Cíntia? Cristo foi perfeitamente justo e a justiça dele pertence a todos que passam a crer nele. O Senhor, através do Espírito Santo, nos convence do pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. Como o juízo divino, que era sobre o pecado e da certeza da destruição do pecado, inclusive da morte, Cristo julgou o pecado com poder na cruz ao cumpri-la toda a lei em nosso lugar. Então você veja que nós não somos salvos por conta das obras, porque nós não damos conta de
cumprir cabalmente com isso, nem eu, nem você, nem ninguém. Cristo já fez isso em nosso lugar. Contudo, Cíntia, então se ele fez, então eu posso viver de qualquer jeito? Não, 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 não. Nina, não. Se você já foi, se Deus já abriu os seus olhos através do Espírito Santo, já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, você reconhece que na pessoa de Cristo Jesus, você é mais que vencedor. E por isso mesmo você não é salvo por obras, mas você é salvo para fazer boas obras. É totalmente diferente, não é? O castigo de Deus para o diabo vai se completar no fim dos tempos, quando Deus irá sim acabar com ele e todos os seus anjos. Deus já é vitorioso sobre o inimigo das nossas almas. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do próprio diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. E a Bíblia diz que o menor dos homens que temer ao Senhor fará Satanás fugir. Você não precisa ficar com medo dele. Você precisa temer ao Senhor e buscar ao Senhor. Aquele que o Senhor já resgatou, o maligno não lhe toca. Se você já é uma filha de Deus, não se preocupe, Satanás não tem mais poder na sua vida, o seu coração não é mais dominado por ele. Cíntia, mas eu faço coisas que eu não queria fazer. É exatamente, porque ainda estamos no processo de santificação. Isso só será plenamente concretizado quando estivermos na glória, morando na nossa pátria celestial, na casa que o Senhor preparou para nós. Está dando para entender? Então, ao escrever suas palavras em nosso coração, e quando eu falo escrever, eu estou me referindo ao Espírito Santo de Deus, ele escreve a lei de Deus no nosso coração. A lei de Deus, então, nos governa internamente a partir do nosso coração, à medida que o Espírito Santo nos ajuda a entender o significado e aplica isso à nossa vida, fazendo ter sentido. Por isso que a sua caminhada bíblica deve ser algo que você deseje mais do que qualquer coisa. Quanto ama a tua lei, medito nela dia e noite. É assim que você vive, ou você diz que ama a Deus, mas não tem tempo para Deus. Ninguém vê Deus na sua vida. Você diz que Jesus é alegria, mas você vive assim. A alegria está no coração. Ninguém vê alegria na sua vida. Você não tem ânimo para servir. Você não tem autoridade em Cristo Jesus para nada. Você vive falando dos outros. Você só vê os defeitos. Onde está Jesus na sua vida? Ele nos ensina o que significa tê-lo como nosso Deus e ser o seu povo da aliança. Leia aí depois, por gentileza, Jeremias 31, versículos 33 e 34 e 1 João, capítulo 2, versículo 27, por favor. Depois você lê aí quietinha, sozinha, tá bom? Ele nos ensina para que possamos conhecer a Deus como Ele é e não como imaginamos que Ele seja. Daí a importância, inclusive, da própria ordem de culto. Cíntia, mas por que não faz isso na igreja? Porque não tem respaldo bíblico. O que é a Bíblia? É a revelação de Deus para nós. Toda a revelação de Deus para nós. Não existe outras revelações. Tudo que Deus queria revelar para nós está aqui. Senão, eu e você tem que continuar escrevendo a Bíblia. E esse não é o propósito dele. Ele já disse o que a gente precisava saber sobre ele. A minha pergunta é, você ainda anda buscando revelação em quê mais, além das Escrituras? Não precisa, minha amada irmã. Você já domina tudo isso aqui? Eu acredito que não. Vamos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras e pedir a Ele que abra o nosso entendimento para que a gente saiba como Ele deseja que nós o adoremos. É por isso que nós precisamos, não é uma opção, a vida de piedade, a vida de oração, buscar a presença do Senhor, pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração, ter ânimo, alegria para ir à casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, aquela audiência com o Senhor, e é lá onde você procura se abastecer, como se fosse um posto, né, onde o carro para se abastecer, colocar o combustível para você dar seguimento nos próximos dias. Agora imagina se você desconsidera tudo isso. Você vai ser uma cristã extremamente enfraquecida, vítima de ataques malignos que vão minar a sua força, porque o seu coração vai estar tomado de ídolos deste mundo. E aí você não vai ter força suficiente. Paulo disse que tudo empalidece em comparação com o tesouro
de conhecê-lo e de compreendê-lo. Ou seja, não tem nada melhor do que a gente conhecer esse Deus maravilhoso e graças a Ele, que Ele se fez conhecer naquilo que Ele queria que nós conhecêssemos, que é através das Sagradas Escrituras. Filipenses capítulo 3, versículo 8 nos diz assim: se de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. É assim que você vive? Considerando coisas... Mas, Cíntia, você gasta tanto tempo servindo ao Senhor. Considero a minha vida como perda, sendo que eu possa gastá-la dentro das minhas possibilidades para ensinar, para aprender, para servir ao meu mestre. Lembra da nossa frase inicial no início? Se o Senhor não me der um coração para que eu possa amá-lo, é melhor não ter um coração. O nosso coração só foi feito, ou seja, a nossa vida, a nossa alma, só tem sentido na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por isso, se você anda buscando a razão de viver nesse mundo, você é a mulher mais infeliz da cidade. A mais triste, a mais adoecida, a mais desanimada. Porque você está correndo atrás, achando que é através do seu mérito que você vai conseguir. Se tens sido bem-sucedida, é pela graça de Deus. Tudo vem dele, tudo que somos e temos vem do Senhor. Se o Senhor for adiante de nós, nós teremos bom êxito, mas se ele não for, é melhor que a gente nem vá. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa ir. Não é assim? Quando o Senhor inclina o nosso coração para adorá-lo, isso só é feito mediante a obra do Espírito Santo de Deus, porque aí nós adoramos da melhor forma. E nós só podemos adorar da melhor forma com a intervenção do Espírito Santo. Como, Cíntia? Através da palavra de Deus. Nós não sabemos fazer isso sozinhos. Nós precisamos da intervenção do Senhor. É necessário que Ele opere de modo a inclinar o nosso coração para adorá-lo. É por isso que talvez você ainda não tenha compreendido por que o seu filho, o seu esposo, ou até mesmo você, não consiga adorar ao Deus. E a gente não adora a Deus só quando tudo vai bem. A gente adora por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. E quando Deus não atender os nossos caprichos, então nós não vamos mais adorá-lo? Não, Deus não é um supermercado onde a gente vai lá e pega as coisas que quer simplesmente ou fica pedindo para Ele. Eu tenho que adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Se Ele quiser fazer algo mais além da salvação em Cristo, nós estamos no lucro, minha filha, porque Ele nos livrou do pecado, da justiça, do juízo, nos livrou do inferno e nós queremos mais o quê? Você acha pouco? Um dia eu compartilhando com uma colega minha sobre isso, ela diz assim: ai, Cíntia, ela é tão insatisfeita e contente. Eu brinquei com ela assim, eu disse: mas minha filha, você não tem Jesus? Sim. Eu disse: então isso não é tudo. Aí ela começou a reclamar e falar um monte de coisa. Eu falei para ela: eu acho que quando você chegar no céu, você vai olhar assim e dizer assim: ah, isso aqui que é céu? Aí brinquei, se de fato você vai. Porque tem mulher que reclama tanto que eu acho que Cristo ainda não transformou a sua vida, está iludida. Talvez até envolvida nas coisas de Deus, mas sem esse Deus. Envolvida com a obra de Deus, mas sem o Deus da obra. Nós não podemos deixar de priorizar a caminhada bíblica, a vida de oração, a vida de piedade, esse tempo a sós com o nosso Deus. Eu me lembro de Salomão, quando ele foi dedicar o templo, 1 Reis capítulo 8, 57 e 58, quando ele disse assim: o Senhor nosso Deus seja conosco, incline para si os nossos corações para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos. Essa é uma oração que você faz? Uma migalha do favor do Senhor é suficiente para mudar a nossa vida. Começa a orar de forma diferente, começa a buscar a pessoa bendita de Cristo Jesus, a intervenção do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo no Espírito Santo de Deus, eu estou falando dele abrir os nossos olhos para que a gente compreenda as verdades do Senhor. Outra tarefa do Espírito consiste em nos convencer de que nós somos membros da família de Deus, nós somos seus filhos. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a compreender que nós pertencemos a esse Deus. É importante
a gente entender isso, porque isso nos motiva para adorá-lo conforme ele prescreve nas Escrituras, e não com os meus achismos e os seus achismos. Isso é bíblico? Então eu vou fazer. Isso não é bíblico? Não, mas eu acho que a gente deveria colocar tal coisa nessa programação. Opa, tem algum respaldo bíblico para isso? Não. Então eu não vou colocar. Entendem? Não é o que eu acho, é o que Deus diz. Paulo escreve a respeito da obra do Espírito Santo em nossa adoção, lá em Romanos capítulo 8, versículos de 15 a 16, que diz assim: porque não recebeste um espírito de escravidão para nos reconduzir aos tempos, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Ele mesmo nos ensina a orar. Todos nós somos adotados. O unigênito, o único filho, se você se acha muito importante. Não, eu sou filho de Deus. Somos sim, mas somos todos adotados. O unigênito, o primogênito, de fato, é Cristo Jesus. A partir dele, eu e você, todas nós somos adotadas. E não é maravilhoso ter recebido do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse selo de adoção através de Jesus Cristo, com a aplicação do entendimento pelo Espírito Santo de Deus, mediante a pessoa bendita de Cristo Jesus? Já parou para pensar nisso? Deus nos criou, Jesus nos elegeu, nos justificou, e o Espírito Santo aplica a obra bendita dele. Ah, a Trindade é algo grande demais para a minha cabeça e a sua cabeça pequena compreender, mas ela é real. É Ele que nos ensina a orar. Nós precisamos da direção do Espírito Santo, até em nossas orações, porque sozinhos nós não sabemos orar. A palavra de Deus nos diz, é por isso que Ele deixa o exemplo da oração do Pai Nosso, e já começa nos ensinando o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não começa com pão, ele começa, Pai nosso que estás nos céus. É assim que deve ser o modelo da nossa oração, exaltando a pessoa do Senhor. Já para pensar? Não começa pedindo nada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Muitas vezes a gente ora, mas a gente quer que a nossa vontade prevaleça. E não aceita a vontade de Deus. E fica que nem uma criança birrenta brigando, porque Deus não me deu. Deus não... Sabe por que Deus não te deu? Porque não vai ser para a glória dele, querida. Entenda. Ele sabe muito mais do que você. Quantos dias nós temos? O que é que vai edificar? Se vai ser bom para a nossa vida ou não. Então, quando as coisas derem errado, aprenda a glorificar a Deus, ainda que o coração esteja triste. Senhor, eu não sei o que tu queres me ensinar, mas que eu compreendo que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Não é assim que a Bíblia diz? Está vendo a importância da caminhada bíblica? Da gente saber sobre a palavra de Deus? Nós não sabemos se os nossos desejos ou aquilo que nós pedimos são ídolos do coração, ou se estamos pedindo pelo menos em concordância com a vontade do Senhor. É por isso que sempre no final da oração a gente diz em nome de Jesus, amém. Quando vai a oração do Pai Nosso nos ensinar a pedir alguma coisa, é pelo pão. E é pelo pão de cada dia, não é pelo pão do ano inteiro. Já pensou? Temos algumas gulosas aqui que ia pedir o pão do ano inteiro e ia ficar lá catando tudo e até mofar os pães. O Senhor diz, ó, basta cada dia seu próprio mal. Você sabe se amanhã você vai estar viva? Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida, fazendo o seu melhor. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. Você já parou para pensar nisso? Todos os dias Deus nos dá oportunidades gigantes de darmos o nosso melhor dentro da nossa casa, com a nossa vizinhança, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Dê o seu melhor. Faça alguém feliz. Você já fez hoje ou você está só reclamando da vida? Para de reclamar. A Bíblia diz, não murmureis. Mas também diz, por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E quando a gente fala de oração, certamente a oração que o Senhor ouve é do coração contrito. Romanos capítulo 8, 26 a 27 diz assim, do mesmo modo o Espírito intercede por nós. Em outra versão diz, nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, minhas irmãs, se não for a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não somos mais nada.
Você tem noção do que eu estou passando aí para você mediante a palavra de Deus? Eu queria que você enchesse o seu coração na certeza de que Deus é fiel. Ele não dará as costas para mim e para você, enquanto nós lutamos contra, inclusive, a nossa incredulidade e o nosso próprio pecado. Não existe pecado tão grande que Cristo não possa perdoar. Peça a Ele que te liberte da escravidão do pecado. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei se é o mundo sexual, se é a riqueza, se é a avareza, se é a língua grande, se é a omissão, se é a sonolência espiritual, se é o desânimo. Eu não sei. Analise o seu coração, ore ao Senhor aí onde você está. Peça ao Senhor com todo cuidado. Ele certamente te ouvirá. Ele não despreza a oração do contrito. Ele nos conduzirá de modo que nunca depararemos com qualquer tentação ou idolatria muito maior, ou que isso seja maior do que a capacidade que Ele tem de nos perdoar. O Senhor nunca te abandonará. A palavra de Deus diz que se nós não permanecermos fiéis, Ele permanecerá fiel. A fidelidade é dele, não é minha e sua. Com isso eu não quero dizer para você não se tornar uma mulher santa e irrepreensível. O Senhor deseja nos amoldar. Somos embaixadoras de Cristo. Precisamos representar bem a nossa pátria celestial. Cíntia, mas eu quero saber de Jesus. Quem que eu vou procurar? A mim? A você. Ele fará, sim, a tentação ou a aprovação desaparecer, ou nos fortalecerá para que nós resistamos. E Ele vai renovar nossa fé quando nós cairmos. E qual de nós, amada mulher, nunca caiu? Ah, gente, nem a nossa fé é forte, a nossa fé é pequena, é menor do que um grão de mostarda. A nossa fé é débil. Quando a aprovação chega no nosso lar, a gente se desestrutura. Às vezes a gente nem ainda recebeu a prova e nós já estamos totalmente abaladas. O Senhor é fiel. Ele permanece fiel. Ainda tem jeito para você, ainda tem jeito para mim, nós estamos vivas. Arrependamos do nosso pecado, da nossa negligência. Busquemos a pessoa bendita de Jesus e através da oração, confessemos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e fazer tudo aquilo que Ele já tem traçado para a sua vida. Você poderá ser um grande instrumento do Senhor na vida de muitas pessoas, para a glória do nome dEle. Porque Ele nos dá a certeza da glorificação final. Você foi chamada por Deus? Se a sua resposta for sim, então você foi justificada por Ele, você foi adotada por Ele. E se você foi justificada por Ele, então você e eu seremos glorificadas no seu poder e transformadas à imagem do Filho chamado Jesus. Isso não enche o teu coração de alegria, de esperança, de expectativa? Isso não é extraordinário? Alegre-se! Crie expectativa, esperança. Deus pode mudar a sua vida. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje, mas Deus te chama para renovar o seu compromisso com Ele. Visto que o Espírito Santo é fiel em completar toda a sua obra, nós podemos ter plena certeza de que Deus, por seu grande poder e influência, nos levará a refletir o caráter de Cristo ainda nessa vida. Se Ele começou a sua obra, a obra que é dele, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Se Cristo te chamou, te justificou, te adotou com esse chamado irresistível, Ele vai continuar te sustentando, porque somente Deus poderá transformar o nosso coração. Então não perca a esperança. Por maior que seja a situação difícil que você esteja enfrentando, quer seja com seus familiares, quer seja lutas internas suas, o nosso Deus é fiel. Se Ele te justificou, Ele vai continuar cuidando de você. Que Deus em Cristo te abençoe, querida mulher, e que você renove o seu compromisso, o seu voto com Ele, nesta ocasião, nesta hora, aí mesmo, onde você está. Antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos especiais. Nosso abracinho especial vai para a Federação do Oeste Catarinense, Federação do PROC, que faz parte, inclusive, da nossa Sinodal Sul do Brasil, pela qual eu sou presidente, na pessoa da nossa querida Rosivelt, a presidente da Federação, e todas as presidentes de SAFs que a compõem. E eu, se Deus nos permitir, juntamente com as nossas representantes da Sinodal, estaremos saindo daqui do Rio Grande do Sul na sexta-feira, nos dirigindo de carro até aí Xanxerê, cidade de Santa Catarina,
para o nosso congresso dessa amada federação no sábado. Permitindo Deus, daremos um abraço mais que especial e apertado para todas vocês. Amamos vocês, estamos com saudade de vocês e desejamos servir ao nosso maravilhoso Deus juntamente com vocês. Então, SAF de Xanxerê, Federação do PROC, todas as presidentes de SAFs que compõem essa amada federação, o nosso abracinho especial e nos aguarde, que se Deus quiser, logo, logo estarei chegando. Mais uma vez, nós queremos deixar um abraço para a Daniela e o pastor Márcio aí da SAF da Fazenda Rio Grande, aí no Paraná. São muitas as mulheres do Paraná que têm nos ouvido. Vocês são queridas por nós, especiais. Eu pude conhecer várias de vocês esses dias, né? Então, nosso abracinho para todas vocês dessa amada região, não apenas do Paraná, mas também de Santa Catarina e aqui também do Rio Grande do Sul. Um abracinho para a Sirene, aí da IPB e a Anápolis, Maria Diniz, a Anaí, a Silvanda, Leo aí também de Pirá, nossa amada Lucinha aí de Joinville, juntamente com a Marlene, todas essas queridas aí dessa amada SAF que nos recebeu tão bem nos 139 anos, né? A Rosa também aí de Londrina, a Cleciane, a Ligimar, todas as presidentes sinodais da região sul, a Sinodal Sergipe, inclusive na pessoa da Sueli, né, Sueli? Eu sei que vocês têm nos acompanhado, um abracinho muito especial para vocês. Espero um dia estar com vocês aí também, quem sabe a gente fazer uma conferência, né, Sueli, com essa amada Sinodal, né? Inclusive a Josi, que deixou um recadinho a semana passada ali no nosso chat. Abracinho para você também, Vânia, aí João Pessoa, a Eliane, né? A nossa Vânia, né, esposa do Robertinho, que já tem uma caminhada longa aí conosco, a Eliane também. A Sandra Lopes, a mãe do nosso seminarista Anderson aqui de Cachoeira do Sul, que eu conheci esses dias aqui em Porto Alegre, pude dar um abraço, conhecer um pouquinho da sua história e ela me informar o quanto a Tarde das Mulheres foi decisivo para a fé dela. Louvado seja o nome do Senhor. Seu testemunho serviu para a glória do nosso Deus e alegrou meu coração. Também quero deixar um abracinho especial, mais do que especial, para a minha amada Igreja de Canoas, que está de aniversário durante todo esse mês. Parabéns, Igreja de Canoas, pelos 24 anos de organização e mais especificamente pelos 13 anos de reorganização. Temos várias mulheres aqui que nos acompanham e eu não posso deixar de deixar um abraço mais especial ainda para a minha amada SAF local, na pessoa da nossa querida Leone, nossa presidente, e tantas outras mulheres que aqui estão nos acompanhando. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude para que nós tenhamos uma caminhada saudável com esse nosso maravilhoso Deus, sendo auxiliadoras fiéis no reino dele e fazendo a vontade dele. Que Deus abençoe cada uma de vocês mais uma vez. E eu aguardo por você na próxima semana para ouvirmos um pouco mais sobre essa maravilhosa série chamada Ídolos do Coração. Até lá, se Deus nos permitir.